Olá, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos fazer esse trilho, que pode ser utilizado em balcão, em cômoda. Ele é um trilho menor, mas dá para fazer ele maior também para mesa. Vem comigo nessa aula, que eu vou mostrar para vocês todos os detalhes de como fazer esse lindo trilho de mesa. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Compartilhar com as amigas que querem começar a fazer crochê do zero. Ele é muito simples, fácil e econômico. Vou deixar todos os detalhes para você aqui na descrição do vídeo. Vem comigo para essa aula maravilhosa. Então vamos lá, pessoal. Começando aqui a nossa aula, eu vou mostrar para vocês aqui a linha que a gente está utilizando é a linha Amigurumi Soft. Tá? Vou deixar o rótulo dela aqui para vocês. E hoje nós vamos utilizar a agulha de 2,5 milímetros, tá? Que é a famosa 3/0, porque o meu ponto de tensão, ele é um ponto mais estreito. Então, eu uso a agulha mais grossa, indicada no rótulo da minha linha. Por quê? Porque senão o trabalho fica muito apertado as laçadas e acaba ficando torto vai estreitando o meu trabalho. Então, aqui para iniciar, a gente vai fazer aquele pontinho principal, que é colocar aqui a agulha, dar uma voltinha, dou uma seguradinha, uma laçada e faço aqui a minha primeira correntinha. Às vezes ela demora um pouquinho aqui para passar, mas ela passa. Essa primeira correntinha, ela não conta como a contagem para o nosso trabalho. Para fazer esse trilho, esse caminho que é super fácil, super econômico, nós vamos fazer a contagem de 63 correntinhas. E aí eu vou mostrar para vocês, se vocês querem fazer um trabalho mais largo, mais estreito, qual é a contagem que você deve fazer. Então, vamos lá. Essa primeira laçada não conta, então a gente vai começar a partir de agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, às vezes acontece da gente dar uma puxadinha assim mais larga, aí você coloca a agulha, estreita aqui e recomeça, não tem problema, tá, gente? Como eu falei, a gente tá crochetando do zero. Vamos aprender, vamos errar, mas o mais importante de tudo é a gente finalizar aí os nossos desafios, que são os nossos trabalhinhos. E esse é o nosso primeiro trabalhinho que a gente tá fazendo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, comenta bastante, compartilha com as amigas que têm alguma resistência em fazer o crochê. Isso é uma terapia, gente. Depois que você começa, você vicia e não quer saber mais de outra coisa. Não precisa nem de terapeuta mais. Você ocupa o seu tempo de forma criativa, ó. Aqui, o que aconteceu, gente? Eu dei uma desfiadinha na linha. Acontece bastante. Você volta e dá a laçada certa, tá? É legal vocês aprenderem também a forma de você passar a linha, tá? Você passa a linha sempre na lateral, para justamente evitar a linha dar essa desfiada aí no nosso fio, certo? E assim a gente vai até contar 63 correntinhas. Então, pessoal, agora nós vamos começar aqui a nossa primeira carreirinha do nosso trabalho. Então, aqui eu terminei as minhas correntinhas, eu vou laçar a minha linha e iniciar o meu primeiro ponto. Sem contar a linha que está aqui na minha agulha, eu vou contar 8 casinhas. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na 8ª casinha aqui, correntinha, a gente vai colocar a agulha, dar uma laçada, puxar, e fazer o nosso primeiro ponto alto. Como que a gente vai fazer? Aqui, ó, eu coloquei a agulha, dei uma puxada. Eu vou laçar novamente e vou tirar dessa forma aqui. Aí, fica 2 passadas ainda na minha agulha. Eu dou uma nova laçada e tiro 2. Esse é o nosso primeiro pontinho alto. Tá vendo que legal? Fica um redondinho assim, que é o primeiro. A partir de agora, a gente vem aqui na nossa próxima casinha, próxima correntinha. Mas eu esqueci de dar a laçada, perdão. A gente vai dar a laçadinha aqui, veio na minha próxima correntinha
e faço mais um pontinho alto. Ficou 3 pontinhos altos na minha agulha, dou uma laçada, tiro 2. Às vezes você não vai conseguir tirar os 2 de uma vez, dependendo, mas você consegue fazer devagarzinho. O importante é manter o foco e não se desesperar, tá bom? E aí, eu dou uma nova laçada e tiro novamente 2 aqui. Ficando aqui, ó, 2 pontinhos altos, um do lado do outro. Vou fazer mais um ponto alto aqui do lado desse, fechando 3 pontinhos nesse primeiro bloquinho. Dou uma laçada. Coloco na minha correntinha, ficando com 3 linhas na minha agulha. Dou uma laçada, tiro 2. Dou uma laçada, tiro 2. E assim ficou o nosso primeiro bloco com 3 pontinhos altos. Conta aqui nos comentários se você tá conseguindo fazer, se você tá com alguma dificuldade. E agora, nós vamos fazer 2 correntinhas aqui. Pra quê? Essas 2 correntinhas, ela é um ponto de separação. Então, aqui eu fiz 2 correntinhas, laço a minha agulha, pulo 2 casinhas aqui, ó, 1, 2, na terceira eu puxo para fazer um pontinho alto. Ficou 2, dou uma laçada, tiro 2. E aí, fica essa separação aqui no meu trabalho. Aí, aqui eu faço uma sequência de 3 correntinhas, de 3 pontos altos. Então, essa vai ser a nossa sequência por toda extensão aqui das nossas 63 correntinhas, tá, gente? Então, aqui eu fiz, né, formando os nossos bloquinhos. Fiz o primeiro ponto alto do nosso segundo bloquinho. Então, aqui eu vou dar a laçadinha e vou seguir fazendo aí, ó, o meu bloquinho com 3 pontos altos. Dou uma laçada, puxo a linha, dou uma laçada, tiro 2, dou uma laçada, tiro 2. Dou uma laçada, coloco aqui na próxima correntinha do meu ponto, dou uma laçada ficando com 3, dou uma laçada, tiro 1, dessa vez é só 1, aí eu vou tirar mais um aqui, ficando com 2. Fiquei com 2, dou uma outra laçada e tiro, formando assim o nosso segundo bloquinho de pontinhos altos. Venho aqui e coloco 2 pontos de separação, laço a minha agulha, pulo 1, 2 casinhas e venho na terceira com o meu pontinho alto. Percebe que até a gente que já fez outros trabalhos, mesmo que eu seja iniciante, vai ficando mais fácil ao longo do seu trabalho. A questão é prática mesmo. Ensinar é bem mais difícil do que fazer, né, gente? Então, como eu tô iniciando aqui, às vezes eu tô ainda gaguejando, tenho umas gafes, mas me perdoe. Importante a gente evoluir juntos aí nessa jornada crochetando do zero. Deixa o seu like aqui no canal, se inscreva, deixa comentário, compartilha, me ajuda nessa jornada inicial, que eu vou trazer bastante trabalhos legais pra gente fazer juntas. Vamos lá, então, até finalizar toda a extensão das minhas... do meu trabalho, que é essa correntinha. Então, aqui, vou fazer o meu primeiro ponto alto, ó, passei 2, às vezes acontece de passar 2 de uma vez, você volta, dá a laçada, o importante é fazer com calma e fazer certo, né? Não tem problema, se precisar desmanchar, recomeçar, gente. Meu primeiro trabalho, que eu vou trazer pra vocês aqui também, o tapete, eu recomecei ele mais de 30 vezes. Eu ainda sou aprendiz, ainda tenho bastante dúvidas, eu não sou professora de crochê, mas a ideia do canal é que você cresça e aprenda junto comigo, você que está começando do zero. Às vezes os professores eles são muito rápidos e a gente não consegue pegar, ó. Aqui eu fiz, ó, 3 bloquinhos de 3 pontinhos altos. Tá vendo só? E assim a gente vai por toda a extensão. Vamos lá mais uma vez, então. 1, 2 correntinhas, dou uma laçada,
pulo aqui uma, duas casinhas, venho na terceira, laço a minha linha, laço, tiro 2, laço e tiro 2. Laço, venho no meu próximo ponto aqui, na sequência da correntinha, laço e tiro 2, laço e tiro 2. E assim a gente vai ganhando um pouquinho de agilidade também. Dei uma laçada, venho na minha próxima correntinha aqui, ficando com 3 pontinhos na agulha, laço, tiro 2, laço e tiro 2. Ó, e assim a gente vai até finalizar toda a extensão dessas correntinhas. Então, pessoal, aqui eu finalizei a minha primeira carreirinha. Considerando que aqui eu tenho um ponto tela, um grupinho com 3 pontos altos, um ponto tela, um grupinho com 3 pontos altos. Nós temos 11 grupos com 3 pontos altos, certo? Quando finalizar aqui, vai ficar ainda 3 pontinhos, a gente vai fazer 2 carreirinhas, laço a agulha e venho aqui no terceiro ponto. Última correntinha e faço o meu ponto alto, formalizando aqui o meu último ponto tela, gente. Igual aqui, ó, no primeiro ponto tela, vou mostrar pra vocês, eu tenho aqui, ó, uma, duas correntinhas, que é o pontinho de separação, uma, duas, 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, e 2 correntinhas de separação. Sempre que você quiser aumentar o seu trabalho ou reduzir, é por isso que nós vamos fazer sempre de 5 em 5 correntinhas. Que eu tenho que contar aqui os 3 correntinhas do ponto alto e 2 aqui do meu ponto tela. Por isso que se você quiser aumentar o seu trabalho, você vai precisar aumentar os grupinhos de 3 pontos altos e mais um pontinho tela. Por isso, você sempre vai aumentar ou reduzir para 5 em 5 pontos altos. E aqui a gente tem a nossa primeira carreirinha. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho para iniciar a nossa segunda carreira. A segunda carreira, nós vamos aqui iniciar fazendo 3 correntinhas para subir o nosso primeiro ponto alto da segunda carreirinha. Então, eu fiz aqui 3 pontinhos altos aqui no nosso ponto tela. E eu vou laçar a minha linha e vou colocar aqui dentro do meu ponto tela, gente, aqui, ó. Vou colocar aqui a minha agulha dentro do ponto tela e fazer um ponto alto. Laço a minha agulha e dentro do meu ponto tela, eu faço mais um ponto alto. Dessa forma, considerando que eu tenho aqui as 3 correntinhas das correntinhas que eu subi aqui na virada, eu fico com 3 pontinhos aqui. Aí, eu faço 1, 2 pontos de separação, laço a minha linha e venho aqui no meu próximo pontinho tela. Faço um pontinho alto, laço e faço. Aqui nós vamos trabalhar com 3 pontos altos. Por quê, gente? Porque aqui as correntinhas que eu subi para fazer para iniciar a segunda carreirinha, eu não vou ter ela aqui. Então, aqui a gente trabalha 3 pontos altos. Aí, eu sigo o mesmo formato de baixo, mas aí a gente vai intercalando. Olha como já deu um efeitinho aqui, tá vendo? Somente nos pontinhos tela, que é os buraquinhos, que a gente vai fazendo os pontinhos altos. E assim a gente vai dando a laçadinha, coloca aqui no pontinho tela. E faço um ponto alto. Puxar aqui mais linha. Venho aqui. E faço um
Fiz a minha terceira carreirinha aqui, de pontinhos altos. Olha que coisa linda que já vai ficando. E assim a gente segue, 2 correntinhas de separação, uma laçada, vou no próximo buraquinho aqui do meu pontinho tela e eu faço um ponto alto. Você vê que prático, gente? É um trabalho praticamente somente de ponto alto. Por isso que tem que treinar bastante esses pontos. E fazendo o trabalho, a gente acaba treinando muito, muito mesmo. E assim a gente vai até o final dos nossos espaços. Então, gente, aqui eu finalizei a minha segunda carreirinha, finalizando aqui de forma diferente. Na primeira carreirinha, eu começo e termino ela com o ponto tela. Na segunda carreirinha, ao invés de ter 11 espacinhos aqui com 3 pontos altos, nós vamos ter 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Justamente porque a gente tá intercalando. Agora, a gente vai fazer a terceira carreirinha, seguindo o modelo da primeira. Então, a gente começa com o pontinho tela aqui, ao invés de ser o pontinho com 3, o espacinho com 3 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer, ao invés de subir aqui com 3 correntinhas, a gente sobe com 5, para dar aquele espaço do nosso primeiro ponto alto da carreira. Então, 1, 2, 3, 4, 5, virei o meu trabalho, porque a gente sempre vai trabalhar indo e voltando, laço aqui a minha agulha e venho aqui dando intervalo de 2 pontinhos aqui, para poder fazer aqui o nosso primeiro ponto alto dessa carreira. Fazendo o primeiro ponto alto dessa carreira, eu tenho aqui um pontinho tela, da mesma forma que eu tenho aqui na primeira carreirinha. E assim a gente segue fazendo 3 pontos altos nessa carreira. Certo, pessoal? E assim a gente vai seguir por toda a extensão dessa terceira carreira. E aí, eu volto com você no finalzinho dessa carreira, pra gente iniciar a quarta carreira juntos. Então, vamos lá, gente. Finalizei aqui a minha terceira carreirinha. E nós vamos fazer aqui o último ponto da nossa carreirinha juntos. Então, aqui, tivemos nosso primeiro ponto tela. A segunda carreirinha foi os pontos altos, 3 pontos altos. E agora, para finalizar aqui, a gente vai fazer 2 pontinhos de separação, vou laçar. E aqui eu vou contar 1, 2, e aqui no terceiro ponto, eu vou fazer o meu ponto alto para finalizar aqui o pontinho tela, gente. E assim a gente finaliza a nossa terceira carreirinha. Vamos iniciar, então, aqui a quarta carreirinha. 1, 2, 3. Eu viro meu trabalho. Laço a minha agulha e a gente segue mesmo padrão. Aqui a gente vai fazer 2 pontos altos, porque o primeiro ponto já é considerado um ponto alto. Então, aqui a gente tem primeiro trio aqui de pontos altos. Faço 2 pontos de separação. E venho aqui no meu segundo ponto tela dessa carreira, fazendo mais um ponto alto. Aqui a gente tem aqui, ó, o início da nossa quarta carreirinha. Então, gente, assim tá ficando a nossa peça. Olha que coisa linda. Então, não tem segredo. Aqui nós vamos fazer
sempre iniciando a primeira carreirinha com o ponto tela, a segunda com o ponto, 3 pontos altos. A segunda com o ponto tela, a terceira com 3 pontos altos. Sempre intercalando os intervalinhos do ponto tela, que são esses buraquinhos, certo? E aí, vocês precisam seguir esse fluxo. A gente vai seguir esse fluxo até a gente ter 75 carreiras. Então, aqui eu tenho a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. A gente vai subir até a gente ter 75. Lembrando que caso você queira aumentar ou reduzir o tamanho do seu trilho de mesa, você vai sempre finalizar com a carreira contando sempre números ímpar. E o importante é que a última carreira seja sempre iniciando com ponto tela. Então, aqui eu finalizei com... Opa, que soltou aqui. Perdão, fazer mais um pontinho alto aqui. Isso acontece muito, gente. A gente tá começando e é super normal. Eu não vou colocar isso no corte do vídeo, porque a gente tem que aprender e errar junto. E se for necessário, se você vê que tá ficando torto, recomeça. Recomeça, faça as 4 carreirinhas até elas ficarem perfeitas. Se elas não ficarem perfeitas, você desfaz e recomeça. Isso é importante no começo, tá? Então, lembrando, para fazer a primeira carreira com o ponto tela, aqui a gente sobe 5 carreirinhas e fecha o ponto tela aqui no primeiro intervalo aqui de 2 correntinhas, que é o ponto tela. E aí, para fazer, quando tiver no ponto tela, você sobe 3 correntinhas e inicia aqui com o 3 pontos altos. E assim, nós vamos seguir por toda a extensão do nosso trabalho. Vejo vocês quando chegarmos às 75 carreiras. Eu espero que vocês cheguem lá. Como eu, gente, não tem problema se você pausar o vídeo e retomar depois de um mês. Eu fiz um tapete que eu vou trazer ele na próxima aula para vocês, que eu demorei 4 meses para finalizar a primeira peça do meu kit. E eu vou trazer aqui os kits menores, vamos fazer juntos também, porque é importante. Foi meu primeiro trabalho e eu vou dar continuidade, mostrando para vocês como é fácil começar e começar do zero mesmo, né? Crochetando do zero. Como é fácil começar do zero e como é fácil, se você tiver foco, dedicação, você consegue fazer peças maravilhosas, né? Então, é isso, galera. Eu vou seguir aqui no meu trabalho e a gente volta aqui com 75. Não desistam, tá? Vocês vão conseguir pra gente finalizar essa aula juntas. Deixa aqui nos comentários se vocês estão tendo dificuldade, se vocês se perderem no meio do caminho, que eu volto aqui e a gente vai conversando e trocando as dicas. Até mais! Então, pessoal, eu finalizei aqui já o trabalho. Aqui, ó, temos, olha só que coisa maravilhosa, 75 correntinhas. E aí, o meu trabalho fica assim. Como eu falei pra vocês, o importante pra dar certo é a gente começar as carreirinhas aqui com um ponto tela e finalizar ela também com um ponto tela. Na verdade, aqui é o nosso início e aqui é a parte que eu finalizei com um pontinho tela, certo? Agora, então, pessoal, aqui nós temos a nossa base do trabalho. Agora, nós vamos fazer a parte lateral, vamos rodear essa base para deixar ela mais larga, porque ela tá mais fininha, porque é somente a parte do meio. Primeiro barrado, serão 2 barrados. O primeiro ponto, nós vamos fazer os pontos em volta de toda essa base somente com um ponto alto. Muito simples, tá, gente? Então, praticamente, essa foi uma peça feita toda no ponto alto, certo? Então, apenas treinando bastante o ponto alto, você já consegue fazer uma peça maravilhosa. Então, vamos lá. Aqui, nós temos os quadradinhos. Nós vamos fazer 2 pontos altos em cada espacinho. Agora, nós vamos iniciar com ponto alto. Dentro do meu primeiro ponto tela, eu vou dar a minha primeira laçada, colocar a agulha dentro do ponto tela, trazer a linha, ficando com 3 pontinhos na minha agulha, 3 passadas na minha agulha, dou uma laçada, tiro 2, dou uma laçada, tiro 2. Aqui já tenho o meu primeiro ponto alto. E aí, eu faço o segundo.
Lacei a minha agulha, eu venho pro meu próximo espaço. No próximo espaço, eu vou ter aqui os 3 pontos altos na lateral. Eu vou colocar a minha agulha entre o primeiro ponto alto e o segundo. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Eu vou colocar a minha agulha aqui, nesse espaço do primeiro ponto alto. Lacei a minha agulha, venho no mesmo espaço e faço o meu segundo ponto alto. E aí, vai ficando assim a lateral da nossa peça. E assim a gente vai por toda a extensão da nossa carreira. Cada espacinho que tiver, a gente vai fazer 2 pontos altos. Deixa aí nos comentários, pessoal, o que você tá achando dessa peça. Vocês estão conseguindo fazer? E assim vai ficando a lateral do nosso trabalho. Olha que coisa linda, gente. E a gente segue aqui por toda a extensão. Eu vou seguindo aqui com o meu trabalho e volto com vocês quando finalizar. Importante que caso vocês tenham dúvida, vocês voltem o vídeo quantas vezes for necessário para vocês acompanharem o passo a passo. Tá certo? Então, pessoal, já finalizei aqui a primeira parte, aqui, ó, do nosso barrado. Agora, chegando aqui no cantinho, o primeiro cantinho, a gente vai fazer diferente, para poder fazer aqui essa junção aqui, para continuar o comprimento. Então, aqui, em vez de finalizei aqui no pontinho que tem três pontinhos altos, eu fiz 2 pontinhos altos na lateral. Agora, nesse pontinho tela aqui, a gente vai continuar aqui com o ponto alto, mas não vão ser 3. Vai ser 1, 2, 3, 4. E aí, você vai virando 5. E aí, você tem aqui a parte que vai ficar arredondadinha. Aí, a gente vem aqui pra esse ponto que tem os 3 pontinhos altos e continuo fazendo 1, 2 pontos altos nesse espacinho. Agora, o pontinho alto, ele vai estar comprido, ele não vai estar deitado. Então, nós vamos fazer entre os pontinhos aqui, ó. Coloquei um aqui, ó. Vou mostrar mais pertinho pra vocês. Eu coloquei um aqui e o outro aqui. Pra fazer os 2 pontinhos altos aqui. E aí, ele vai fazer assim, ó. Ficar assim. E aí, eu sigo. Agora, o pontinho tela, a gente segue com 3 pontos altos. Três pontos altos. E aí, eu tenho aqui a curva do meu trabalho, dessa forma. E a gente segue por toda a extensão, chegando aqui, a gente faz a viradinha da mesma forma, com 5 pontos altos aqui, e volta a fazer 2 aqui e 1 aqui, até dar toda a volta no nosso trabalho. Certo, pessoal? Pessoal, aí eu fiz aqui toda a parte do comprimento, né, da ponta, primeira ponta aqui que eu fiz. Então, a gente fez aqui a lateral e eu fiz aqui todo o comprimento da ponta. Chegando aqui na outra lateral, nós vamos ter o fiozinho que ficou do início. Aqui a gente já consegue fazer o arremate dele. Como? A gente vai escondendo ele entre os pontinhos. Então, aqui na minha lateral, fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos.
E aí, eu vou deixando ele aqui juntinho, ó. E vou fazendo meu ponto alto já, arrematando, escondendo essa linha que está aparecendo. Então, 6 pontinhos aqui pra curva e venho aqui pra essa parte. E começo a fazer aqui os dois dessa parte que tem o ponto alto na lateral. E ele vai sumindo, tá certo? Aí, aqui, ó, ele tá aqui, tá vendo? Ele tá aqui. Aí, a gente deixa ele juntinho aqui e vai arrematando ele, escondendo ele aí entre esses pontos. E assim, eu continuo agora por toda a lateral. E volto aqui quando a gente finalizar a próxima ponta. Oi, gente. Então, voltando aqui, ó, já fiz toda a lateral do meu trabalho. Os pontos altos aqui, toda a lateral. Eu fiz todo o meu primeiro barrado. Olha como ficou a coisa mais linda. Todas as voltinhas. E agora, nós vamos fazer aqui, ó, a finalização dessa carreirinha que a gente fez aqui, em volta do nosso trabalho. Então, aqui eu tenho meu último ponto tela, e nós vamos fechar esse ciclo. Então, eu vou fazer aqui um ponto alto, vou fechar com pontinho alto mesmo, tá, gente? Só pra emendar as duas partes. Então, aqui a gente vai fazer 1, 2... 3, 4, dando a voltinha, vai ficar tipo um lequezinho. 4 pontos altos. E aí, eu vou ficar com esse espacinho aqui. Pra gente fechar esse espaço e não ficar essa divisão aqui, nós vamos emendar aqui, ó, pegar aqui a nossa primeira correntinha aqui, ó, e puxar um ponto baixíssimo. Assim, eu emendo, faço essa emenda do meu trabalho e fecho essa primeira barreira. Esse barrado, ele serve para ser utilizado em tapetes, em caminho de mesa, trilho de mesa, como é chamado aí no mercado, fraldas, todo tipo de trabalho que vocês quiserem fazer. É um bico fácil, simples e fica muito lindo. Então, aqui a gente vai subir 2 correntinhas, porque a gente já tem o nosso ponto baixo, que fica como se fosse a primeira correntinha para iniciar o nosso ponto alto. Aí, eu dou a minha laçada e eu venho aqui, ó, no mesmo espaço, a gente vai aqui, ó, no mesmo espacinho que eu iniciei o nosso ponto alto. E vou fazer um ponto alto. Dou a minha laçada, venho no mesmo espaço e faço um ponto alto. Ficando dessa forma. Agora, nós vamos subir aqui 1, 2, 3 correntinhas e eu vou passar a minha agulha dentro dessas duas correntinhas aqui, fechando com um ponto baixo. E aí, ele vai ficar esse picôzinho aqui. Agora, eu vou fazer uma laçada e nós vamos, no mesmo espacinho aqui, fazer um ponto alto. Venho no mesmo espacinho e faço mais um ponto alto. No mesmo espacinho, mais um ponto alto. Ficando dessa forma o meu pontinho. Olha que graça que fica, gente. Para finalizar ele aqui, nós vamos contar 1, 2, 3 correntinhas e vamos fazer um ponto baixo para prender esse primeiro pontinho aqui. Agora, eu vou contar mais
uma, duas, três correntinhas, colocar a minha agulha sempre aqui nas duas correntinhas e vou fazer mais um ponto baixo. Pra iniciar aqui, ó, o nosso segundo alto, porque aí aqui eu dou essa divisão, faço essa divisão pra começar o segundo, pra não ficar um ponto próximo do outro. Então, aqui agora, nós vamos subir o nosso segundo ponto com duas correntinhas. E agora, nós vamos fazer dois pontos altos, completando 3 pontos altos da primeira parte desse pontinho. Então, aqui eu tenho 2 pontos altos, vou fazer o terceiro. Aí, eu subo 3 correntinhas. E eu venho aqui nessas duas correntinhas iniciais e faço um ponto baixo. Agora, dou uma laçada e vamos fazer mais 3 pontos altos. O segundo ponto alto. E agora, o terceiro ponto alto. Ficando dessa forma. E assim, nós vamos fazer por toda a volta da nossa peça, gente. Muito simples, fácil, é só seguir o passo a passo. E eu volto aqui pra mostrar pra vocês como ficou no final. Então, pessoal, acabei de finalizar aqui, ó. Voltando pra mostrar pra vocês. Todo o barrado do nosso trilho. E eu voltei aqui pra gente finalizar. Então, aqui eu acabei de fazer o último e ainda ficou esse espacinho aqui, ó. Então, tem aqui a ponta do trilho e aqui a lateral. Agora, vamos fazer juntos aqui essa parte. Então, aqui eu finalizei o último ponto, fiz aqui o meu ponto baixo, dei o espaço do outro ponto baixo e subi as duas correntinhas para iniciar o último ponto. Então, agora eu vou fazer os pontos altos. Um. Dois. Três, aí eu subo as 3 correntinhas para fazer o picô. E vamos finalizar com os mais 3 pontos altos. E vamos finalizar com mais 3 pontos altos. Um. Dois. E 3. Então, finalizei, pessoal, aqui. Ficou esse espacinho aqui entre um ponto e outro pra gente fazer o acabamento. Então, a gente vem aqui nessa correntinha aqui do meio e vamos fazer o nosso ponto baixo, fazendo a junção aqui das nossas duas pontas. Agora, nós vamos cortar a nossa linha. Cortei aqui a nossa linha pra gente fazer o arremate. O arremate, né, dá pra fazer com agulha de tapeçaria, que é a melhor, mas vou ensinar vocês a fazer com a agulha mesmo, certo? Então, aqui nós vamos fazer mais um ponto baixo.
passar a linha pro lado de cá, pra gente fazer um nozinho. Fiz um nozinho aqui, certo? Agora, nós vamos começar a passar a nossa linha por trás, dentro do trabalho, da seguinte forma. Olha aqui, ó. E puxa essa linha, certo? Puxei essa linha. Agora, eu posso fazer uma voltinha nela aqui. E puxar novamente. E aí, eu vou apertando aqui, ó. Daí, eu vou tendo os pontinhos nozinho. Agora, nós vamos passar essa linha pro lado de lá. Vamos passar a linha pro lado de lá. Ela vai desfiar um pouquinho mesmo, é normal, não tem problema, que a gente precisa pra dar o nozinho. E aí, ela desfiou aqui, certo? E aí, nós vamos passando ela por dentro dos nossos trabalhos pra disfarçar. Aqui eu posso aproveitar que ela disfarçou, ó, que ela abriu, e dar um nozinho assim. Agora, a gente volta a linha pro lado de cá. E essa também. Demos um nozinho, de volta a linha do lado de cá. E assim a gente vai escondendo até ela sumir. Com a agulha de tapeçaria, você coloca ela igual linha de costura e vai finalizando com uma costura mesmo. Agora, eu vou dar mais um nó aqui. E mais um nó. Agora sim tá bem preso, né, gente? Agora a gente corta aqui. Ficando com acabamentozinho imperceptível. Tá vendo? Conta pra mim o que vocês acharam aí no comentário. Muito obrigada por terem ficado até aqui. E aqui está a nossa peça pronta pra arrasar. Vou fazer um vídeo dela em cima de algum móvel pra vocês verem como ficou. Certo, pessoal? Muito obrigada por terem ficado por aqui. Não se esqueçam de compartilhar com suas amigas que querem fazer crochê nas redes sociais. Muito obrigada mesmo. Se inscrevam no canal, deixem os comentários e deixem muito like para ajudar. Muito obrigada e até a próxima aula.